um vídeo aqui rapidinho orientando algumas coisas em relação ao desenvolvimento de fala infantil, que tem aparecido tantos casos, tantos atrasos aí importantes na comunicação da criança. Às vezes aparece na fala, o pai e a mãe ficam preocupados, primeiramente quando vê a fala, né? Vê aquela fala da criança atrasada ou trocando muito, e a gente precisa observar algumas coisas que são bem importantes antes da fala sair. Por exemplo, a criança olha bastante nos seus olhos quando você fala com ela, tem contato de olho, a criança está percebendo o ambiente, aquela criança situada no ambiente, aquela criança que vai estar fora do ar. Então isso é importante, trazer essa criança para olhar mais para você, para perceber o ambiente, o que está acontecendo, entender melhor as circunstâncias do momento, olhar para ver quem está falando, quando alguém chama ela, ela olha, porque a gente precisa ver, a audição dessa criança está boa? Será que ela está ouvindo bem? Então, o pai e a mãe precisam levantar algumas perguntas aí em relação a esse atraso na fala. Nós tivemos sim uma pandemia e muita gente vem, né? Os consultórios de fonoaudiologia estão recebendo muitas crianças com o atraso na fala, o atraso na comunicação, ou os psicólogos também. A gente teve uma pandemia extremamente importante que deu efeitos a essas crianças. Os professores na escola, já tem professor que veio falar comigo e falou que está sentindo, porque elas estão voltando para a escola. E aí eles estão sentindo o quê? Crianças dispersas, que não olham, que você fala, não atende o comando, não faz o que é falado, a criança também não sabe pedir, não sabe apontar, dizer o que quer. Então são questões que a gente precisa avaliar, observar, ver o que está faltando para essa fala sair primeiro. Contato de olhos, interação, olhar o outro, a vez de um, a vez do outro, a interação que não é falada, ela é de imitação, os gestos, a boca, o rosto, o corpo, quantas coisas acontecem, quanta comunicação a gente tem que não é falada, né? Muita comunicação. E o que primeiro às vezes as pessoas veem, mas meu filho tem autismo. Ele tem autismo. Ele tem isso. Ele tem uma deficiência, ele tem uma síndrome, não sei. Primeira coisa, pai e mãe, você tá certo no seguinte: se você percebe que tem alguma coisa errada, é porque tem alguma coisa, então precisa ver, tá? Então esse barulhinho que tá aí, essa questão que tá na sua cabeça, que você tá olhando, eu acho que precisa ver. Pode ser uma mínima coisa, mas existe. E aí várias pessoas vão chegar em você, como tem acontecido muito, que eu tenho visto, chegam e falam: para de inventar, não procura coisa, tá procurando sarna para se coçar. Enfim, que é um termo usado muito, né? Você tá procurando pelo em ovo, você tá caçando, vai achar. Então assim, peraí. Não, se não tiver nada, o que tem? É uma questão de visão? É uma questão da audição? O que tá acontecendo? Por que não tá olhando tanto? Por que a criança não tá falando? Tem que ir atrás, vai atrás agora. Quanto mais cedo, melhor? Sim. Né? Então tem casos de crianças pequenas, eu tô atendendo crianças de 2, 3 anos. Começando a intervenção com elas, já tá tendo uma mudança, uma transformação. Ela começa muito melhor, muito mais rápida. Porque a criança tem muitas sinapses na cabeça, não é verdade? Ela tem um número uma regeneração muito maior. Então, a resposta, quanto antes, melhor. E também, a criança pequena, ela não tem tanto aquelas... ela não passou por tantas coisas que às vezes as crianças passam na escola, os adolescentes, até os adultos, no trabalho. Situações que às vezes causam muito estresse e outras... Aí vai dando outras situações de emocionais mesmo, que vai agravando tudo isso. Então, primeiro, calma, peraí, mãe, pai, tio, quem tá olhando? Ok, tá como deveria estar, peraí, deveria estar melhor. Existem padrões de desenvolvimento. Ok, mas antes de você já olhar e falar, é isso, é aquilo, calma.
porque a gente tem casos que a gente vê uma transformação tão grande que não dá pra virar e falar, se desesperar ou negar, às vezes nega uma ajuda pra criança, porque não, ele não tem nada, não. Aí nega ajudar essa criança, porque você não tá conseguindo lidar com a sua dor, com a sua dificuldade, que de repente isso seria suprido e resolvido de uma maneira muito mais tranquila. E aí isso se agravar mais, tá? Então a gente precisa separar aí, aceitar a aceitação do pai e mãe de que tem alguma coisa errada, que pode ser um diagnóstico, um transtorno ou alguma deficiência, mas pode também não ser, e ok, então não vão já pensar nisso, não é o momento, é o momento de ir atrás do sintoma, o que está aparecendo. Então, atrás na fala, a criança não está tendo contato, tá, como que está em casa, e toda essa transformação em todos os ambientes, casa, escola, a terapia, tudo isso junto, o terapeuta ele entra mesmo para ornar isso para a criança fluir e andar sozinha. Tudo isso junto vai contribuir. Aí sim, a gente, peraí, vamos ver. Terapeutas e médicos, tá? Aliás, os médicos também entram. Terapeutas e os médicos nessa avaliação, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem médicos maravilhosos aí que estão muito, muito sensíveis e observando e dando dicas, orientações. É muito bacana. Então, calma. Vamos, sim, olhar. Então, às vezes, muitos pais deixam de buscar ajuda quando poderiam, e isso acaba sendo uma perda de tempo, mas não é o fim também, ainda há tempo. Então, mesmo você tendo desconfiança, às vezes não está certo, você não teve a formação e você não está estudando para ver. Assim, nós profissionais estamos constantemente estudando, cada vez mais descobrindo coisas e vendo e repensando assim a nossa maneira de trabalhar, de agir e até de diagnósticos, tudo é repensado constantemente. É tempo ainda, é tempo de recuperação. A gente precisa recuperar aí e na alfabetização, no desenvolvimento, porque realmente a pandemia trouxe um gap aí, uma falta, e agora ela precisa ser suprida. Espero ter tirado algumas dúvidas hoje, esclarecido alguns pontos, e é um vídeo rápido de 8 minutos. Grande abraço e qualquer dúvida pode escrever, pedir que eu quero sim orientar e tirar mais dúvidas em relação à fonoaudiologia, o que ela contribui, o que ela pode ajudar em relação às pessoas. Grande abraço!